passamos às perguntas. Diego, por que o Grêmio foi tão dominado pelo Santos? A pergunta do Bruno Flores, da Rádio Grenal. Eu não acho que haya sido dominado. Encontraron gol rápidamente, segundo gol também. Tuvimos a oportunidade de fazer 1-1 com Jean. Outra oportunidade também que não pudimos fazer o gol. E depois ellos no controlaron el jogo, pero sí el tiempo. Y bueno, nada, hay que dar vuelta a página. Pergunta do Jeremias Werneck, do SBT de Porto Alegre. O que vocês conversaram no vestiário agora, depois do jogo, e como tratar essa eliminação e a forma como ela aconteceu? Eu recém cheguei ao clube, a derrota demonstra a grandeza que tem. Os caras estão mal porque havia muita ilusão de ganhar a Copa Libertadores. Pero hay muchos times, muchos jóvenes que hay que tomar conciencia que esta derrota tiene que servir para madurar. Estoy seguro que con esta derrota vamos a ser más fuertes. Pergunta do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Na sua avaliação, por que o Grêmio teve uma atuação abaixo da média? Un poco repetir lo que falei la primera pregunta. O otro time también juega. Encontraron gol rápidamente, no logramos empatar la situación que hemos tenido y después ellos se encontraron con 2-0 y empezaron a controlar el tiempo de juego. Nada más. Pergunta do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Já foi possível conversar no vestiário e entender o que aconteceu no jogo de hoje? Sí, también repetí lo que falei antes. Esta derrota que llegué hace poco me demuestra lo grande que es el club. Porque hay muchos jugadores jóvenes que tenían la ilusión de ganar Copa Libertadores y no es fácil, ha quedado demostrado. Duele mucho, mas los jugadores con más experiencia tienen que levantar su cabeza, ser más fuertes como grupo y yo creo que lo vamos a hacer. Pergunta do Eduardo Moura, do Globo Esporte. Você acha que o Grêmio mereceu, em algum momento dos 180 minutos, sorte melhor? Eu creo que o primer partido tal vez merecíamos llevar algo más que el empate y ahora no pudimos aprovechar las situaciones que hemos tenido. No quiero falar mucho más, dar vuelta a la página y mirar para frente. Obrigado. Obrigado a você. Boa noite. Pergunta do Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. A longa invencibilidade e o discurso de melhor futebol do Brasil trouxe ao Grêmio algum tipo de soberba para a eliminatória? O Grêmio estava em 3 competições e, infelizmente, a gente saiu da Libertadores, mas nós temos mais 2 competições ainda pela frente. Pergunta da Aine Nastari, do Esporte Interativo. Jean-Pierre era a grande expectativa para o torcedor no jogo de ida e acabou envolvido no primeiro gol sofrido e não aparecendo tanto. Qual era a situação do jogador para a partida de hoje? Estava 100%? Tecnicamente, sim. Fisicamente também. Não sentiu nada. Tanto é que a gente estava tendo todo o cuidado com ele para que ele pudesse jogar essa partida. O único problema que ele tinha é que estava praticamente muito tempo parado. Então, o jogador, quando fica parado muito tempo, ele sente um pouco o ritmo de jogo. Mas, no mais, a gente teve a infelicidade aí de tomar um gol logo no início do jogo. E no momento que você toma um gol logo no início, o esquema vai por água abaixo. Logo que tivemos a chance de empatar, não empatamos, depois tomamos o segundo gol. Mas acho que, acima de tudo, nós temos que reconhecer a superioridade do nosso adversário. Não adianta ficar aqui dando desculpas, foram melhores do que a gente, mereceram a passagem. Nós estamos tristes, mas a partir de amanhã, eu já falei com o meu grupo no vestiário hoje, a partir de amanhã a gente vira a chave. O Grêmio é muito grande para ficar se lamentando, a gente entende o nosso torcedor, nós entendemos também, estamos tristes, mas o Grêmio tem mais 2 competições, o Grêmio é grande, o Grêmio estava em 3 competições, sabíamos que nas 3 nós não iríamos chegar,
Infelizmente, nós saímos hoje na Libertadores, mas a partir da manhã vamos virar a chave, pensar no Campeonato Brasileiro, e na próxima semana a gente volta a pensar na semifinal da Copa do Brasil. Pergunta do Victor La Regina, da RBS. É possível comparar a derrota de hoje com a derrota contra o Flamengo do ano passado no Maracanã? Acredita que em ambos os jogos o time teve momentos de apatia? Tem coisas que eu converso somente com o meu grupo. Não adianta a gente ficar falando em público o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Se tem algum culpado nisso tudo, é o treinador, sou eu, sem problema algum. O meu grupo vou defender sempre. A gente está aqui sempre para buscar os melhores resultados para o clube. Infelizmente, nem sempre nós vamos ganhar. De vez em quando a gente vai ser de uma competição, como aconteceu hoje. Mas o Grêmio tem mais 2 competições. O Grêmio está firme e forte. Não é por causa de uma derrota de hoje que nós vamos baixar a cabeça, achar que está tudo errado. Não está tudo errado, não. A gente aprende com os erros, a gente aprende com as coisas erradas que aconteceram. Vamos conversar para que esse tipo de erro não se repita nas próximas partidas. Mas é o que eu falo, eu sou o escudo do meu grupo, vou defender ele sempre. Aqui, quando ganha um, ganha todo mundo. Quando perde um, perde todo mundo. E o meu grupo é muito bom, meu grupo é muito forte. E é por isso que falei. Eu já tive uma conversa com eles hoje no vestiário, amanhã eu vou ter outra conversa com eles, mas amanhã a gente já vira a chave e já pensa no Campeonato Brasileiro. Pergunta do Bruno Flores, da Rádio Grenal. Num jogo de quartas de final, com a partida como foi, você concorda que o Grêmio fez um vexame contra o Santos? Nessas horas tem gente que gosta, né, de apunhalar, de falar, digamos assim, algumas palavras mais fortes e sei lá o que passa na cabeça de certas pessoas. Não, o Grêmio não dá vexame, não. O Grêmio ele tem um problema, ele dá vexame, sabe por quê? Porque ele chega em todas as competições. Esse é o nosso problema, esse é o vexame que o Grêmio dá. Pergunta do Jeremias Werneck, do SBT. Na semana passada, o Santos fez um jogo bem parecido com esse de hoje, e lá atrás você disse quem pode garantir que o Santos vai fazer esse jogo de novo. O Grêmio esperava outro jogo por parte do Santos, e isso ajuda a explicar o que se viu, especialmente no início da partida, ou foi um time que não conseguiu reagir à proposta do adversário? Não, um pouco de tudo, mas o problema é o seguinte, infelizmente que eu falei, o nosso maior problema foi tomar um gol logo com 11 segundos. 11 segundos, eu acho que esse gol acho que pode ir até para o livro de recordes, para o Guinness, 11 segundos. E aí tudo muda, né? Porque dá moral para o adversário já tinha uma certa vantagem, conseguiu uma vantagem maior, tivemos a chance de empatar logo em seguida, não empatamos, depois fizeram 2-0, quer dizer, a vantagem foi aumentando. Mas eu volto a repetir, não adianta a gente ficar aqui dando desculpas. O Santos foi melhor e ponto. Amanhã a gente vira a chave e já começa a pensar no Campeonato Brasileiro. Pergunta do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Kahneman ficou fora por questões físicas? E por que o time teve o início de jogo com tantas dificuldades? Pois é, o que eu falei, infelizmente nós tomamos um gol logo no início, isso dá uma moral muito grande para o adversário. Cometemos alguns erros, mas aquilo que eu falo, isso é um papo que eu vou ter somente com o meu grupo. Eu já comecei hoje no vestiário, amanhã eu tenho outro papo com eles, amanhã a gente vira a chave e já pensa no Campeonato Brasileiro, e na próxima semana o Grêmio já tem mais uma semifinal de Copa do Brasil. Para encerrar, a pergunta do Eduardo Moura, do Globo Esporte. Renato, por que um dos grandes méritos do seu Grêmio sempre foi o espírito de competir? Por que o Grêmio teve um sinal, um nível de competição tão abaixo do Santos? É verdade, a gente não teve bem nesses 180 minutos contra o Santos. Nós vimos uma invencibilidade muito grande, e infelizmente nós tivemos uma derrota hoje aqui. Mas é aquilo que eu falei, no momento que você toma um gol com 11 segundos, dá para reagir, mas infelizmente nós tomamos um gol, tivemos a oportunidade de empatar, não empatamos, tomamos um gol logo em seguida, 2-0. Aí deu uma moral muito grande para o adversário. Nós sabemos onde nós erramos, nós sabemos. Então, mas essa é uma conversa que eu tenho com o meu grupo. Eu falei, estamos cabisbaixo, peço até desculpa para o nosso torcedor, mas amanhã a gente vira a chave e já começa a pensar no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa da equipe do Santos, do Brasil, na Conmebol Libertadores, com o atleta Alisson e o técnico Cuca. Passamos às perguntas.
Pergunta do Bruno Lima, do jornal A Tribuna de Santos. Alisson, em primeiro lugar, parabéns pela vitória e pela atuação. Quanto à longa conversa do técnico Cuca com o elenco no treinamento de ontem, foi determinante para essa partida brilhante da equipe hoje? O que foi falado nessa conversa? Foi importante, sim. Todo tipo de conversa que o Cuca, o nosso comandante e toda a comissão tem com a gente, ela é muito importante. A gente acaba tendo pouco tempo para treinar, e às vezes o que a gente treina, algo atrapalha, ou alguém pega Covid, ou alguém se lesiona. Então, conversa é importante, é determinante. Na conversa é colocado em pauta sempre a importância dessa competição. A gente está encarando essa competição com muita seriedade, e isso está sendo fundamental para a gente. Então, cada jogo que a gente disputa, a gente dá a nossa vida mesmo, né? Por isso a gente sabe que é um ano complicado, um ano difícil, então essa competição é muito importante para a gente. Então a gente, em todos os jogos, tem que dar o máximo, tem que se esforçar ao máximo, passar por cima das dificuldades para a gente conseguir uma classificação como essa. Pergunta do Lucas Perazzoli, da Gazeta Esportiva. Alisson, parabéns pela classificação. Queria que você avaliasse a importância da base do Santos. Você é um menino da Vila, mais experiente, e viu outros se destacarem além de você, como Lucas Veríssimo, Sandri e Caio Jorge. Olha, eu sou suspeito para falar da base do Santos. Como ele disse, eu sou cria da base, eu sou criado aqui. E não é de hoje, né, que os meninos da Vila são importantes, né, desde sempre. Os meninos que sobem dão conta do recado. A gente tem que tirar o chapéu para eles. Nós, mais velhos, e a comissão, a gente faz o máximo para dar todo o suporte para eles, para que eles realmente só se preocupem em jogar futebol, né? E é o que está acontecendo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai dar esse suporte para eles, porque eles são importantes, são fundamentais. Eles decidem jogos, né? E esse misto, né, da base com jogadores experientes, jogadores que já jogaram esse tipo de competição, ela é muito importante. Então, a base, ela sempre teve um papel fundamental, né, dentro do Santos, e acredito que vai continuar tendo. Pergunta da Gabriela Arantes, do UOL. Hoje você teve um jogo muito acima da média. Crê que tenha sido o melhor da temporada? Não sei dizer se foi o melhor da temporada, mas foi uma excelente partida, mas não só minha. Para um jogador se destacar dentro de uma partida, dentro de um jogo, é necessário que o restante dos companheiros estejam bem. E a gente prioriza isso, o nosso coletivo. É isso que vem colocando a gente no lugar que a gente está, né? O nosso coletivo, um ajudando o outro, né? Um dando a mão para o outro. E esse é o nosso diferencial, é o nosso ponto forte. E quanto mais a gente fortificar, né, esse ponto positivo, esse ponto forte nosso, é melhor para a gente. Então, hoje foi uma partida excelente de toda a equipe, sem exceção. Pergunta da Aline Nastari, do Esporte Interativo. Impressionou a forma como o Santos entrou ligado no jogo. O Cuca costuma surpreender nas preleções e papos de vestiário. Como foi a de hoje? O Cuca tem, né, desde que ele chegou, né, no Santos, ele vem tendo um papel fundamental, assim, não só como técnico, mas é um cara que está fazendo o seu máximo aí para ajudar o Santos, né, e é um cara que motiva todo mundo, né, é um cara que já ganhou diversos títulos, né, já comandou diversas equipes,
é um cara que sempre quer vencer. Ele cita sempre que esse campeonato é um campeonato especial para a gente, né? E você vê um cara nessa idade, já ganhou o que ganhou, e tem essa ambição de vencer, né, de ser campeão. Isso motiva a gente, motiva o pessoal da base, né? Então é muito importante, né, ele está sempre, né, citando isso, motivando a gente. A gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, muito difícil, que a gente precisava entrar super ligado. A gente tinha uma vantagem pequena, né, de um empate de 0-0, mas a gente não podia sentar nessa vantagem. A gente sabia que se a gente não entrasse ligado, não entrasse marcando forte a equipe deles, isso traria problemas para a gente. Obrigado, Alisson. Valeu. Boa noite. Pergunta do Fábio Lázaro, do Diário Lance. Antes do jogo, o técnico Renato Portaluppi deu entrevistas dizendo que o Grêmio estava jogando o melhor futebol do Brasil. Hoje, além da classificação, foi o terceiro confronto entre o Peixe e o Tricolor Gaúcho, com 2 vitórias, um empate e essa classificação pela Libertadores. Partindo desse ponto, você considera que o melhor futebol do Brasil é do Santos? Bem, boa noite. A gente tem que ter pé no chão, né? Lógico que ficar muito contente com a classificação, com o jogo, com os jogos, mas a gente não pode, de forma alguma, aqui criticar o Grêmio pelo que o Grêmio vem fazendo. E o Renato, como treinador, lógico que ele tem que puxar os elogios para os jogadores deles, porque o jogador é movido a isso, né? A confiança vem dos elogios e tal. E o Grêmio tem um grande plantel. Ele foi eliminado hoje da Libertadores, mas para mim ele é gigante. O Renato tem 5 anos de trabalho e no Brasil isso é para pouquíssimos. Então o trabalho dele é ótimo. O Grêmio está numa semifinal aí de Copa do Brasil. E está numa ascensão fantástica no Brasileiro, então não é essa derrota que eu vou falar que o Grêmio não é um bom time. É excelente equipe, só que nós fomos melhores nos 180 minutos, só isso. Eu não vejo assim, nós jogamos o melhor futebol do Brasil. Nós entendemos o adversário. Hoje nós fomos guerreiros, humildes, em marcar forte. Os caras foram sensacionais. E para mim, o que me dói muito é eu expor como eu expus essa meninada domingo, porque dói o coração. Não faz mal eu tomar 4 gols lá no Rio de Janeiro e arriscar tomar 6 ou 8, mas eu tinha que dar para os jogadores o ideal para o jogo de hoje, que era essa intensidade, e eu não podia pô-los jogar. Então eu pus 4 caras cascudo. Esse que está aqui, o Alisson, o Luiz Felipe, o Jean Mota e o João Paulo, para jogar com o Flamengo super motivado, um Flamengo na competição única, semana inteira treinando, a gente com viagem de Porto Alegre para cá, de viagem para o Rio. Quando vou para o campo, perco o Balieiro, e é muito difícil enfrentar o Flamengo. O Flamengo teve 6 chances contra nós, deu 2 na trave, fez 4 gols. Nós não jogamos mal, mas tomamos 4. Os meninos, que eles blindaram. E aí vem críticas, né, enormes em cima dele. Se eu vou escutar, eu sei, ele não jogava. Hoje foi um monstro dentro do campo. E isso eu falei lá na reunião que você perguntou ontem. Então, esse jogo não foi ganho hoje, só hoje. Ele foi trabalhado com a derrota do Flamengo, por mais dolorosa que seja, ela repercutiu em parte nesse desempenho que o time teve hoje, né? E a gente fica muito feliz. Pergunta do Bruno Lima, do jornal A Tribuna de Santos. Cuca, ao término da fase de grupo, eu perguntei a você se o torcedor do Santos podia sonhar, acreditar na conquista do título da Libertadores. Hoje, com o time classificado com propriedade para as semifinais, volto a te perguntar, o torcedor do Santos pode sonhar com o 4º título da Libertadores? A gente tem que ter calma, muita calma.
porque existem muitas coisas por acontecer nesse final de ano. Antes da semifinal, nós temos jogador que acaba empréstimo, nós temos jogador que está provavelmente sendo vendido, jogadores, e nós temos que pagar o transfer ban para poder aproveitar jogador que está aí e não pode jogar. Então tem muita coisa para a gente definir nesse final de ano, nesse novo mandato de presidente, mas em contrapartida, se a gente consegue quitar as dívidas, aí nós agrandamos ainda mais, podemos usar jogador que está encostado, abriu uma janela para você observar novos valores também, tudo pode acontecer. Hoje a gente está muito feliz com o elenco, com o time. Pô, há um mês atrás o Guilherme Nunes estava lá na Portuguesa, voltou, hoje foi peça fundamental. A gente tem usado, hoje jogou 9 meninos da base, 9. E fizeram essa grande partida. Isso é um motivo de muita alegria para nós, orgulho também. Pergunta do Gustavo Soller, da Rádio Bandeirante. Cuca, boa noite. O Santos foi muito superior nos 2 jogos contra o Grêmio. Qual o seu balanço desse ano de 2020, já que o clube passou por momentos turbulentos fora de campo e dentro dele colhe grandes resultados? Eu vim para cá porque eu sabia do potencial dele, já conhecia de 2018, sabia das dificuldades, nunca me queixei, se não veio me queixando, nada, eu valorizo o que eu tenho. Então, quando o Grêmio empatou, lá no finalzinho, em Porto Alegre, vem uma raiva muito grande, você fala, mas por que, meu Deus, que eu tomo um gol desse? Por que a gente é castigado? Esses guris não merecem. Você consegue entender hoje? Se a gente ganha lá em Porto Alegre de 1-0, será que a gente tinha esse começo de jogo que nós tivemos hoje? Ou a gente ia administrar? Então, eu tenho muita fé, e as obras de Deus, elas não são na hora que a gente quer, né? É na hora que tem que ser. Então, hoje eu entendi o porquê que nós tomamos o gol em cima da hora lá, para ter esse começo de jogo avassalador que nós tivemos, com 2, 3, 4 chances no começo, pega confiança, pega corpo e faz esse grande jogo. Pergunta do Lucas Perazzoli, da Rádio da Gazeta Esportiva. Cuca, parabéns pela classificação. Eu queria que você contasse um pouco de como foram os últimos dias. Sua preleção, a presença do Zé Roberto. Os jogadores ganharam todas as divididas desde o primeiro minuto. Você sentia que o time se classificaria? Bem, essa pergunta me cabe, né? Falar um pouquinho também desse momento que a gente vive, né? Eu perdi um amigão, cara, o Lorival Menegusso, amigão de pescaria, de futebol, por essa Covid lá, sabe? Ontem, é muito dolorido para a gente, né? Perdemos o Marcelo Veiga, perdemos o René Weber, hoje perdemos o Orlando Duarte, né? Sabe? É muito doído estar passando por tudo isso, sabe? Eu que já passei, perdi meu sogro nisso também. Eu sei o quanto a gente tem que valorizar a vida, né? Que a coisa mais importante que a gente tem é a saúde. Ontem, o Zé Roberto veio fazer uma palestra com a gente. Eu não contei para ninguém. Eu joguei com ele na Portuguesa. O Zé foi campeão comigo no Palmeiras. É maravilhoso, cara, e ele tem um carisma. Ele fez uma palestra para nós ontem. A gente trabalhou muito ontem, 1h15, 1h20 de palestra com o Zé, que não serviu só para esse jogo. Serviu de espelho e exemplo para o resto da vida para todos esses meninos que entenderam qual é a diferença de um atleta para um jogador. Foi muito legal a participação dele. Obrigado, Zé, você é maravilhoso. Pergunta do Arthur Faria, da Sport News Mundo. Boa noite, parabéns pela classificação. Gostaria que você falasse sobre a atuação de Sandri, que é um garoto, mas não sentiu um peso de quartas de final de Libertadores. O Sandri é uma joia que a gente encontrou, né? Porque ele não tinha chance, ele não jogava, ele estava meio gordinho. Rapaz, ele está surpreendendo a gente dia a dia, porque, além de tudo, ele é polivalente. Hoje ele foi nosso 10. Outro dia ele foi nosso 5. Ele joga nas 3 do meio. Um guri que você
só vê humildade nele, né? E alegria nas pernas, né? É uma maravilha, muito bom trabalhar com ele. Pergunta da Gabriela Arantes, do UOL. Professor, boa noite. O Santos cresceu absurdamente na decisão e não parou de atacar um minuto sequer. Foi uma resposta aos que tanto falam sobre o recuo frequente do Santos no Brasileirão? Eu não sei de recuo. Eu sei que o jogo é jogado assim e assim também. Você, quanto mais próximo jogar as linhas, você vai ter um desgaste menor, mas a gente tenta jogar no ataque. Você não vai conseguir jogar numa intensidade só durante 90 minutos. Tem hora que o jogador sente a necessidade de se agrupar, se alinhar, correr menos risco, né, atrás, como a gente fez hoje. O que a gente pensou? O Grêmio teve 70% de posse de bola. Por quê? Porque é característica do Grêmio. Mateuzinho, Darlan, Maico, que não jogou hoje, Jean-Pierre, gostam de estar com a bola e os pontas fazem a diagonal com o pivô do Diego Souza. Os laterais jogam por dentro, principalmente o Vitor Ferraz. Se você não entender, eles vão ficar com a bola, daqui a pouco eles vão te machucar. Nós soubemos neutralizar, ou parte do jogo neutralizar, e pusemos em contraveneno a nossa agudez, nossa objetividade, a nossa intensidade. Então, eram jogos de característica diferente, um de posse de bola, de controle do jogo, e outro da velocidade, não só de contra-ataque, mas da intensidade de jogo ofensivo. E encaixou, deu certo hoje. Não quer dizer que nós somos melhores do que o Grêmio, nós fomos, na partida de hoje, melhor. O Grêmio teve um domínio territorial do jogo, mas as chances mais claras da partida foram nossas. Pergunta da Aline Nastari, do Esporte Interativo. Diante de todas as dificuldades que o Santos enfrentou esse ano, muitos não acreditavam nos resultados atingidos até aqui. Neste sentido, qual o tamanho da classificação para a semifinal da Libertadores? Cara, eu vou te falar uma coisa para você. Isso aí nós devíamos perguntar para o torcedor do Santos, né? A alegria que ele está hoje de ver. Tanta dificuldade que a gente tem aqui, rapaz do céu. É jogador com Covid, é jogador que na hora H não deu para jogar, sabe? Hoje, ontem. E a gente vai criando novas opções dentro do elenco, sabe? Às vezes você não dorme para ficar pensando, mas e agora eu não tenho Pituca, não tenho Pará, o Jobson está meio a meio, eu já não tenho Soteldo. E você se pergunta, e aí a pouco aparece os meninos, a gente passa para eles a devida confiança e eles dão um resultado desse, sabe? A gente fica muito feliz, muito contente. Não sei se a gente vai passar para a grande final ou não, mas eu estou muito orgulhoso deles aí, desses meninos aí, do capitão aí que passe isso para todo o elenco lá, que é a gente aqui, né? A última coisa que a gente pensa no Santos é dinheiro, né? Até porque está curto, né? Mas a gente tem alegria para trabalhar, isso aí que é mais bonito de tudo. Para encerrar, pergunta do Marcelo Rosenberg, da TV Comebol. Você enfrentou toda sorte de problemas na temporada, como atraso de salários, redução salarial, mudança de presidente, impossibilidade de contratação de novos jogadores. Por conta disso, teve que subir vários jogadores da base que, em sua maioria, deram conta do recado. Sinceramente, esperava que o Santos fosse chegar neste momento como seríssimo candidato ao título da Libertadores? O Santos sempre chega. Essa meninada aí, você não pode duvidar deles. A gente tem que continuar trabalhando, passando para eles a confiança e o pé no chão que a gente tem que ter na vida toda, né? E desfrutar do momento assim, sabe? A gente vai passar um Natal, um Ano Novo maravilhoso. Eu sabia que a gente não ia ter time para lutar pelo título brasileiro. Sempre falei para eles. Vamos ficar na primeira página, vamos tentar entrar numa Libertadores direto, mas o nosso elenco não é um elenco para 3 competições e você está virando o elenco e está chegando. Nós temos um time ajustado com muitos meninos. Só que o jogo de hoje, ele transforma meninos em homens. Não o jogo de hoje. O jogo de hoje, o jogo lá do Grêmio, o jogo lá do Olímpia. E esses meninos aí estão se transformando em homens. Não que eles não fossem homens, mas estão se transformando em homens dentro do campo. Isso aí
eu acho que é a maior conquista que a gente tem. Obrigado. Obrigado. Encerramos as coletivas de imprensa da partida Santos e Grêmio, da Conmebol Libertadores. Obrigado e boa noite a todos.